de relevância desenvolvido pela ADR Brasil em parceria com o ODR Equador, uma extensão do projeto idealizado pelo Dr. Christian Fernando Moura Naula, que tem levado o conhecimento e a disseminação sobre os métodos adequados de resolução de conflitos a diversos países. A mediação, ela é um tema essencial no direito contemporâneo, não apenas uma técnica de resolução de conflitos, mas uma verdadeira ferramenta de pacificação social, diálogo e construção de consensos. E é sobre isso que nós vamos refletir esta noite. Eu gostaria muito de convidar a doutora Berlane, que vai conduzir os trabalhos, ela vai atuar como mediadora do nosso evento. A doutora Berlane, ela é graduada em Direito pela Universidade de Uberaba e em Administração Pública pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Universidade de Uberaba. Cursa pós-graduação em Licitações e Contratos Administrativos, Direito Público e Direito Público Municipal pela Escola Mineira do Direito e atua como assessora jurídica parlamentar na cidade de Uberaba. A doutora Berlane foi quem inaugurou a nossa roda de conversa e com isso agora eu passo a palavra para ela para que faça a apresentação da nossa palestrante da noite, que é a doutora Soraya. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Doutora Célia, muito obrigada. É uma honra estar aqui mediando este encontro e é com grande satisfação que apresento a nossa palestrante desta noite. A doutora Soraya Duarte é advogada, pós-graduada em Estudos Políticos, Históricos, Sociais e Jurídicos pela ADESB, Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra. Pós-graduada em Direito Administrativo e Direito Público pela ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, e pós-graduada em Direito Processual pela Uniub, Universidade de Uberaba. Concluiu o curso de Conciliação pelo Tribunal de Justiça em 2010 e atuou como conciliadora em 2011 na ACU. Leciona para concursos jurídicos e realiza importante trabalho voluntário em ações filantrópicas. Ela nos apresentará o tema mediação, suas áreas de abrangência e peculiaridades. Ao final, teremos um momento para perguntas e considerações. Com a palavra, a doutora Soraya Duarte. Ai. Tem mais? Eu não entendi. Obrigada. Boa noite a todos. Uma grande satisfação. É a primeira vez que eu tenho a honra de falar dessa maneira um assunto tão maravilhoso sob o ponto de vista social e quero agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, porque é uma maneira de vivenciarmos o aqui e agora, de verdade, estarmos juntos. Vamos aproveitar, portanto, enquanto a Constituição Federal de 1988 permite essa livre manifestação do pensamento ainda. Sem maiores delongas, o tema que me traz aqui é sobre a mediação, suas áreas de abrangência e peculiaridades. Todos os estudos relacionados ao ser humano são complexos, profundos e extensos. Desse modo, seria pretensioso querer abordar tudo em menos de uma hora. Então, sucintamente,
Vamos direto ao ponto. Com o advento dos juizados das pequenas causas nos anos 80, aqui eu acho que já poderia passar, né? Ir acompanhando. Dos anos 80, fez-se necessário permitir interseções para as discordâncias de menor envergadura econômica. Por mais de uma década, foram implantadas no Brasil atividades de mediação com a anuência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Com isso, milhões, tirando daqui, acho que fica mais fácil. Está com medo de ventar e cair, mas acho que não tem esse perigo. Milhões de iniciativas foram acordadas desafogando o sistema judiciário, mas somente em 2015 tornou-se lei essa prática, a prática da conciliação e mediação, ou seja, a título de curiosidade histórica, há centenas de anos, a mediação era usada na China e no Japão, olha que interessante, como forma de solução primária de conflitos. Eles eram avançados, né, já naquela época. Inclusive, isso recentemente eu pesquisei e cheguei nesse ponto. São José da Sagrada Família, pela sua postura justa, correta, íntegro, ele era muito procurado para a solução de conflitos locais na época e é tido como um dos primeiros conciliadores de todos os tempos. Interessante essas colocações, não é mesmo? O parâmetro legal, ou melhor, na atualidade brasileira, é a Lei número 13.140 de 2015, que estabelece os procedimentos, todos os procedimentos legais de conciliação e mediação. É importante enaltecer os princípios da lei de mediação, que são a imparcialidade, a isonomia, a oralidade, a autonomia da vontade das partes, a informalidade, o consenso, a boa-fé e o segredo de justiça. Isso, aliás, em todas as ações e procedimentos judiciários, né? É necessário todos esses princípios que a própria Constituição Federal dá respaldo. É importante, eu fiz igual a doutora Rossânia, sem papel a gente vai devagando, né, doutora? É importante ter um parâmetro para falar. O espaço para a atuação do mediador ou conciliador são as extensões dos juizados especiais. Após uma mudança pontual no Código de Processo Civil, que em 2016 ocorreu a introdução da audiência prévia como marco das tramitações processuais, onde o mediador adentra nesse cenário em benefício das partes, em prol da harmonia e da paz social. Isso é muito importante enfatizar, a paz social. As desavenças que envolvem relações de consumo são as mais frequentes nas demandas. Vale ressaltar que o limite do valor para atuação das causas são até 40 salários mínimos. Nas ações federais, é até 60 salários mínimos. É importante fazer esses paralelos. Também é importante pontuar que no Juizado Federal, não, isso eu já falei, atualmente, no Juizado Especial Criminal, em BH, os meios de autocomposições são, isso é importante frisar, são a conciliação, a mediação e a justiça restaurativa, onde os processos primam sobre questões familiares, são questões à parte. O Ministério Público, inclusive, ele pode e deve utilizar
da mediação, mas só com uma ressalva, através dos seus próprios membros. Não terceiros, conciliadores ou mediadores, não é aceito. Os termos conciliação e mediação são abordados quase como sinônimos no CPC, no artigo 165. Eu vou até lê-lo, porque ficaria muito cansativo colocar assim, muita coisa, né? Muito detalhe. Então, eu vou ler para vocês rapidamente. Artigo 165 do CPC. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões. Medo de cair. Uma mão dura de geladinha. Para a realização de sessões, audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. É importante esclarecer um ponto, que a atuação do advogado ela é necessária na mediação judicial também. E no Brasil, no artigo 133 da Constituição Federal de 88, define que o advogado é indispensável à solução de conflitos, também nos moldes do Estatuto da OAB, que enfatiza esse detalhe também. Ele atua amparando os interesses do cliente, assessorando na constante busca da materialização da legalidade. Eu achei fantástico esse termo, a materialização da legalidade. É uma coisa tão difícil, tão complexo conseguir alcançar isso às vezes, não é mesmo? E para concluir, não podemos nos estender muito, nem para cansá-los também. Essa frase que eu vou colocar aqui agora é uma coisa assim, pessoal mesmo, que eu entendo dessa forma. Por derradeiro, então, enfatizo que a conciliação a mediação são, no meu entender, o devido processo legal em ação. Eu já falei isso em áudios algumas vezes com o grupo. Em conformidade com a Constituição Federal, proporcionando a paz social em proporções salutares. Existe, inclusive, uma certa, tanto conciliação quanto mediação, é importante colocar isso. Isso daí já foi item até de prova de concurso, para quem é concurseiro, né, às vezes é bom enfatizar isso também. A mediação é entre pessoas que já são conhecidas. A conciliação é entre pessoas externas, tipo um empresário com consumidor. Então é bom colocar essas pontuações, mas no geral é meio que tido como equivalentes. Gente, prazer inenarrável estar aqui essa noite. Eu vou lembrar desses momentos com muito carinho, desde a primeira palestra até hoje. E eu quero que outras pessoas também tenham essa vontade de estar aqui com vocês, porque é importante essa troca de ideias. Precisamos preservar isso. Não só home office, né? É importante o tete a tete, eu acho fundamental. E aqui eu encerro com muito carinho, muita satisfação por estar aqui com vocês. Muito grata a todos. Doutora Célia, a quem, né, lá de fora, né, que eles permitiram, né, doutora, que bacana isso, né? Essa iniciativa toda. Eu vou lembrar sempre com muito carinho dessa noite. Muito grata. Não vou falar mais não, senão choro. Emociona. Muito grata.
Oi, oi. Pode fazer desse. Eu quero fazer uma perguntinha. Seria possível traçar um paralelo entre a conciliação, a mediação e a justiça restaurativa? Conciliação e mediação. Posso eu explicar? Sim, é que ele é tão delicadinho que eu tenho até medo de quebrar. Ah, tá. Obrigada. Então, quando eu fiz o curso, foi em 2010 e em 2011 que eu atuei. Aqui, em Uberaba, na época, o fórum era aqui, nessa rua, não sei se vocês se lembram. E não tinha espaço físico suficiente para tanto. E aí a gente utilizou tanto o espaço do curso, como de atuação com mediadores e conciliadores, lá na CIU, tudo lá. Foi ótimo. Eu lembro com muito carinho dessa época, adorei atuar dessa forma. O mediador, ele coloca panos quentes entre pessoas que já se conhecem, vamos supor, vizinhos. Aí é o mediador que atua. Isso, assim, na parte literal da coisa, mas, no geral, ambos os conceitos meio que se misturam. O conciliador, não. Ele, de uma certa forma, ele é mais à risca da lei, não só da lei, todos têm que seguir a lei, óbvio. Mas o conciliador é entre pessoas que não se conhecem, por exemplo, o empresário e o consumidor. Aí é bem assim, detalhado, enfaticamente, cada um no seu contexto. Eu entendi dessa forma, pelo que alguém quiser, ou a senhora mesmo, doutor, quiser colocar mais alguma coisa. Complementando aí, só para quem não fez o curso e não tem noção, entender, a conciliação, ela resolve o objeto da ação, né? Então, por exemplo, pensão alimentícia, tá? Um exemplo. Vamos para a conciliação discutir o valor da pensão alimentícia, né? É o objeto da ação.
E na mediação você foca nas partes, né? No relacionamento entre as partes, e são aquelas partes que vão continuar convivendo. Por isso é necessário fazer com que elas conversem para entrar num acordo. Exatamente. Isso aí, eu atuo muito na área de família. Eu estou falando com a doutora, ela atua muito mais que eu, com certeza. Eu estou complementando, tá? Eu sei que você foi ótima. Não, mas na área de família, é muito comum começarmos uma mediação e terminar como conciliação. Porque a gente tenta aproximar as partes, né? Através de perguntas, de questionamentos. Se não há um consenso, nós podemos partir aí, então, transformar em conciliação para resolver as questões práticas da ação. Certo, tá? Isso mesmo, doutora. Só complementando. Foi ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom essa pergunta. Alguém quer? Só pelos membros da promotoria que se submeterão ao curso para atuar nesse sentido. Obrigatoriamente tem que se submeter ao curso, né? Entendeu? Não. Lá na promotoria pode, o advogado ele é imprescindível em qualquer ação, em qualquer situação. Entendeu? Obrigada. Eu gostaria de parabenizar pela explanação tão didática da doutora Soraya. Fiquei muito, assim, admirada mesmo. E essa sua história que você trouxe aí da questão dos japoneses, me fez viajar um pouquinho mais para relacionar os temas. Que lá na Bíblia, para quem conhece a Bíblia, no Antigo Testamento, o Moisés, quando tirou os hebreus lá do Egito, ele trabalhou como mediador. As pessoas faziam filas lá de fora da cabana e ele funcionava como mediador para resolver os conflitos dos casais e até como conciliador também, dependendo das questões, como a doutora Rossana falou. Eu, no início, quando eu era estagiária no curso de Direito, eu fui estagiária do Tribunal de Justiça, eu fui conciliadora no Juizado Especial. E eu fui retomando essa experiência e relembrando como que funcionava aquela conciliação. Então, você trouxe de uma forma muito didática tudo aquilo que a gente vive na advocacia. Eu só tenho a parabenizar e agradecer. Obrigada, foi muito rica doutora. a sua palestra. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Parabéns, doutora Soraya. Você me fez lembrar do posto avançado na CIU. Na época eu estava como diretora de tributação e arrecadação. A Verlane lembra disso na época da prefeitura. Você estava na Câmara, não é? E a gente instalou o posto avançado. Foi uma época que o município conseguiu evitar execuções fiscais, porque a gente sabe que são, muitas vezes, infelizmente, improdutivos. E a conciliação levava a isso, a regularizar o débito, sem que houvesse a instauração aí da execução fiscal. E aí eu estou olhando aqui, a CIU ganhou prêmio 3 anos consecutivos desse posto avançado. 2011, 12 e 13. Prêmio Conde dos Arcos por 3 anos. Maravilha. E você me fez lembrar disso e eu fiquei muito feliz. Porque foi uma época bem bacana para implantar e fazer acontecer na prática. É verdade. Né? Não ficou só na teoria. Você me fez lembrar de um detalhe que eu acabei... A gente emociona aqui, gente. A gente fala decoradíssimo em casa. É a coisa mais linda. É que a gente emociona algumas coisas. Lá na conciliação, não sei se vocês se lembram disso. O que aparecia mais eram pessoas de ordem cíveis mesmo, financeira, propriamente consumidor. Você tinha que decorar o Código Consumidor praticamente, não é? Era o que mais aparecia. Mas tinha a específica das dívidas do município. Sim. Das dívidas tributárias. E não tributárias também, né, que envolvia. IPTU, né,
começou Doutora também. Enéia sabe também, tanto quanto eu aqui nessa época que a gente implantou lá na CIU. Foi bem bacana. E foi muita gente, né, gente? A Muito. gente achava que não ia dar ibope, mas foi muita gente. Foi emocionante. Eu gostei daquilo. Sim. Reverteu. Olha só, não imaginava isso. Interessante. É muito melhor conciliar do que brigar. Eu acho. Exatamente. Mais alguma colocação? As colocações, os exemplos, né, apresentados aqui por vocês, as experiências, né, de todos vocês vividas, né, com esse método aí da conciliação, da mediação, só vem a demonstrar a importância que é, né, do Instituto, o tanto que ele tem resultados positivos, né, e leva a gente à reflexão, porque a gente vê que são pouco usados, né, esses métodos, né, alternativos de resolução de controvérsias. Dentro do seu artigo, doutora Soraya, eu gostei muito da parte que você trouxe sobre a mediação sanitária. Achei muito importante, porque ali é a resolução de conflitos pela mediação com os planos de saúde, os usuários do SUS, usuários dos planos de saúde, e a gente vê muito, né, esses conflitos, e o tanto que seria prático, mais rápido ali, né, essa resolução, através ali da mediação, eu acho que é um dos melhores mesmo a estar se aplicando. O ponto ali que eu achei mais alto do seu artigo também foi a parte da justiça restaurativa. Foi muito bem lembrado pela doutora Rosana aqui, eu acho que foi o ponto alto do seu artigo. Trazer ali a questão da conciliação, né, da vítima com o ofensor. É muito difícil, né, a gente falar como que a pessoa cometeu ali um crime comigo, como que eu vou sentar com ele ali à frente, né, e conciliar, entrar num acordo, no entendimento, buscando a paz, né. Um ponto muito importante da mediação também, essa pacificação social, né, além a gente fala muito na celeridade, né, mas a pacificação social, acho que ela é extremamente importante nesses métodos. Então, assim, para mim foi o ponto alto do seu artigo, eu gostei demais. E essa parte dos advogados, você muito bem apresentou aqui, foi muito importante, porque eu também fiquei bastante reflexiva, acho que pode até passar a iniciar por nós, estamos dentro desse projeto, somos advogados, nossos colegas de forma online também, que nos acompanham, eu acho que nos compete a disseminar, né, a incentivar, estimular o uso desses métodos nos processos do dia a dia, conscientizar aos nossos clientes, né, estimular, motivar, para que esses métodos sejam cada vez mais utilizados, né, são métodos antigos, igual eu trouxe na apresentação do meu artigo, na lei de licitações, já era permitido, apesar de não vir de forma expressa, não era muito utilizado, tanto que eu tive uma dificuldade muito grande em encontrar exemplos ali para poder trazer os MASPs ali para todo o contexto. E hoje na nova lei, né, a gente ainda vê que ainda não é usado, os procuradores, os advogados públicos, né, têm segurança de utilizar, e isso, sim, agilizaria tanto, né, o serviço público, a prestação ali, para a sociedade, para o usuário, para o contribuinte que está esperando ali uma resolução. Então, precisa essa conscientização, precisa
ser mais efetivo aí, mas esse projeto acaba sendo, né, um começo, um passo, né, que nos leva à reflexão, e a gente aos poucos vai estar divulgando, né, e vai transmitindo isso. Então, assim, só parabenizá-la por trazer o tema, foi sensacional. Tem uma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. Doutora Célia, pode falar. Não sei se vai dar para ouvir. A pergunta é do doutor Rodolfo, que é do Rio de Janeiro, também faz parte do nosso projeto. Ele está perguntando, que permite a aplicação da conciliação e mediação na sociedade coletiva? Sim. Em termos de recursos, seria isso? Repete de novo, Ana. Repete. Eu gostaria de... É recorrente a aplicação da conciliação e mediação na sociedade. Sim, sem sombra de dúvida. É cabível em qualquer circunstância, cada vez mais. Não é? Eu não sei, eu sou suspeita de falar que eu adoro. Com certeza. Doutor Rodolfo, pode investir nisso, viu? Eu acrescento esse detalhe. Obrigada, eu que agradeço também. Tinha um negócio que eu queria falar isso. E você se perdeu? Sabe quando você vai? Quando você falou isso? Falei da nova lei, que os advogados poderiam estar utilizando da medida sanitária, mediação sanitária, Uma outra pergunta. justiça restaurativa, os advogados. Eu me falei, mas fiz uma coisa, eu falei, nossa, podia ter falado isso e passou. Passou batido? Passou. Papel não, Ministério Público eu não falei. A doutora Soraya, ela está tentando recordar aqui uma passagem que ela gostaria de estar comentando aqui também. E ela está só tentando relembrar aqui, que foram muitos comentários, e aí ela acabou dando um branquinho aqui, mas normal, né? Seria só um acréscimo mesmo, do que já foi falado, mas só para aprofundar um pouco mais do que você falou, mas acabou fugindo de novo. Se a gente não escrever, a gente esquece, né? Né, doutora? A gente não tiver... Eu te falando sobre a mediação sanitária, né? Ali com os usuários ali, né? Do plano de saúde, os usuários do SUS, né? A gente hoje vê aí na sociedade muitos conflitos, muitas dúvidas. Lembrei. Uma questão. Vou passar a palavra para você. É uma pontuação histórica também. Houve uma polêmica. Até um primeiro momento, eles entendiam que ia desafogar todo o judiciário. Mas não. É possível, se a pessoa quiser, por exemplo, se utilizar da conciliação e mediação e abrir mão de um parâmetro financeiro que ultrapassa esses 40 salários mínimos, ele pode até abrir mão e poder permanecer na mediação e conciliação. Mas isso daí é uma liberalidade da parte. Outra coisa muito bacana, que eu gosto de enaltecer isso, que eu também me fugiu, as partes, elas são autônomas ali. Gente, é maravilhoso isso. As partes conduzem, elas constroem a justiça que é pertinente a elas mesmas. Isso é um ponto assim que eu acho espetacular. Tinha fugido. É verdade. Aí você falando, lembrei disso depois. Foi ótimo, lembrou em tempo. Em tempo. Muito grata, gente, pela paciência. A conciliação e mediação cada vez mais está sendo utilizada. É possível. Mas existem os parâmetros de limitação, tanto financeiros, como, por exemplo,
no juizado especial, que é 40 salários mínimos, ou federal, que é 60 salários mínimos. Outro detalhe importante que eu também tinha esquecido, que eu não devia esquecer, mas entre 20 salários mínimos até 40 salários mínimos, obrigatoriamente convém o advogado acompanhar também. Para algumas pontuações legais mais consistentes é necessário também. Gente, é tanto detalhe, é tão bonito que é muita coisa, né? Emociona até. Muito bacana. Eu gostei muito de ter feito esse trabalho, me inspirou muito. E, se Deus quiser, vamos cada vez mais atuar e incentivar outras pessoas. A celeridade também, não é, doutora? Né? É importantíssimo. A celeridade, a oralidade, isso é muito bom. Não ter que atuar na parte burocrática. Um lembrete que isso foi na época do CPC. Doutor Eupídio, na época, não sei se vocês já viram alguma palestra do doutor Eupídio, ele foi um dos que ajudou no CPC. Ele ajudou no CPC, na mudança do CPC. E eu falei, doutor, mas espera aí, foi isso numa conferência aqui em Uberaba. O palestrante falou que a ação monitória ia ser eliminada, ia ser excluída. Liguei correndo, consegui o telefone do doutor Eupídio e ele falou, caramba, mas por que você está assim tão impactado? Eu falei, não, é uma das poucas oportunidades que a pessoa tem de adentrar, peticionar, adentrar na justiça sem muita burocracia, vai ser tirado isso. É mesmo. Outras coisas que você encontrar, você pode falar com fulano de tal, na época era Flávio, eu não lembro todo o nome. Porque muita coisa, né, a gente dispersa. Então, a mediação-conciliação tem essa coisa de facilidade. As pessoas, gente, é bom demais para quem é conciliador, né, doutora? As pessoas saírem com seus problemas resolvidos. Não é bacana isso? Você ajudou naquilo. Isso é fantástico. Eu incentivo. Obrigada. Um pouquinho, eu acho muito interessante, eu estou fazendo também o curso de mediação na CNJ. Nós já cumprimos uma parte, né, porque ele não é um curso que você faz assim, rápido, é uma preparação por um ano, depois você faz algumas audiências, né? E nesse período das audiências, que são, vamos dizer, o nosso estágio, o que nós vemos lá? Às vezes as pessoas não conversam, as pessoas não dialogam. E esse momento, o papel que o mediador faz para facilitar com que as duas partes conversem e ambas construam aí o seu acordo. Né? Então, por exemplo, nós não temos aí um terceiro atuando. O juiz não vai decidir por eles, são eles que vão construir esse acordo. Então, o que a gente diz muito que a mediação é um momento muito especial. É um momento em que você pode estar falando, a outra ouvir o outro, é um momento em que você pratica aí a sua escuta ativa, uma pessoa em cada momento, ou o outro. Às vezes, são coisas que a gente não tem, não fala no dia a dia, às vezes, por exemplo, um casal está com problema lá, questão alimentícia, talvez um fala para o outro. E a gente, na condição desse facilitador, você expõe, ajuda esse casal nessa exposição, e as pessoas acabam aí chegando com um denominador comum, deliberando sobre alguma coisa que seja bom para os dois. Então, nós não temos aí os juízes neste momento atuando. São eles que constroem o próprio acordo. Então, é muito legal, a gente muitas das vezes vê resultados, talvez processos que se arrastam por anos na justiça e a gente consegue resolver junto aí em 40 minutos, uma hora. Então, quem faz o curso de mediação vai ver que tem etapas para serem cumpridas. Então, tem técnicas para serem utilizadas. E é muito interessante. Então, se vocês tiverem a oportunidade também,
façam o curso do Centro. Eles abrem normalmente, salvo engano, não sei como está agora, mas eles dão essa preparação, ele é todo online, depois você faz as técnicas e a prática dos serviços. Então, é liberado, nós temos aí no fórum local, né? Então, eu já tenho tempo acompanhando e extremamente satisfeitos. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Não? Só complementar a do Luiz ali, doutora Célia. Só complementar a do Luiz, aproveitando a parte do meu artigo, que foi mais voltada ao direito público, a doutora Soraya trouxe mais para o campo do direito privado, né? Então, no direito público, a mediação ela pode ser utilizada, mas tem que respeitar o interesse público e os direitos indisponíveis. Então, tem que ter esse zelo, mas na sua grande maioria pode ser aplicada a conciliação, a mediação e até mesmo a arbitragem. E nos processos atuais que estão em andamento, nos casos dos licitatórios, mesmo se não tiver previsto no contrato, é possível fazer o aditivo e estar incluindo essa cláusula para poder estar resolucionando alguma divergência, algum conflito ali entre administração e fornecedor ou prestador de serviço também. Só complementando. Por nada. Muito bom. Mais alguma coisa? Mais algum? Não? Então, passo a palavra à doutora Célia. Eu quase trato isso. Ai, Eu gostaria também de trazer algumas observações sobre o artigo da doutora Soraya. Ela trouxe aí uma reflexão para nós, conforme já foi abordado, tanto da lei de mediação, quanto também do nosso Código de Processo Civil. O Brasil, ele está passando agora por uma transição, uma mudança de paradigma no nosso sistema de justiça. Está deixando para trás essa cultura de litígio e de disputa que nós temos para abraçar aí uma cultura de pacificação social e de autocomposição. É o que o Dr. Christian sempre fala, a cultura de paz. Então, o artigo da doutora Soraya traz para nós a mediação, a questão da justiça restaurativa, a conciliação. E o papel do mediador, ele não é simplesmente facilitar aí um acordo rápido, mas sim ele trazer uma restauração da comunicação e do protagonismo das partes, para que elas mesmas construam a solução dos seus conflitos, respeitando aí princípios fundamentais, como já foi dito, a questão da imparcialidade, da confidencialidade, da autonomia da vontade. Então, ressaltando que quem participa de uma mediação, primeiramente, ele não está obrigado a fazer a mediação, ele é convidado. E se eles participam, tudo que ali é discutido, tudo fica ali, nada é levado para os autos. O que você constrói com eles no acordo é só o que eles deliberaram, é o que leva para o processo. A mediação, ela se mostra altamente eficaz, não apenas aí no direito de família, mas também em outras áreas bastante complexas, como a questão da saúde pública, o direito do trabalho, no âmbito empresarial. Eu gostaria de ressaltar que esse projeto nosso está com esse viés agora acadêmico, né, para poder divulgar, nossa proposta é divulgar os meios adequados de solução de conflitos, mas a gente precisa ainda trabalhar outros eixos também, que se der tudo certo, nós vamos trabalhar com a questão do direito público e também com o direito empresarial, que eu acho bastante interessante. Na escola, exatamente. Para a nossa roda de conversa de hoje, o nosso grande aprendizado que nos deixou a doutora Soraya é que a consensualidade e o diálogo não são caminhos alternativos menores, mas sim instrumentos de emancipação social e de eficiência jurídica,
que exigem dos profissionais do direito uma postura muito mais colaborativa, empática e estratégica na busca por uma justiça que seja verdadeiramente humana e pacificadora. Então, nós aqui, os advogados, todos nós estamos convidados a utilizar mesmo, a adotar a mediação, a conciliação, a arbitragem nos nossos casos aí. Às vezes as pessoas acham que não ganham dinheiro com isso, mas não é uma verdade. Não é uma verdade. Existe sim a possibilidade de remuneração por esse trabalho e assim, a gente encontra uma resposta rápida para talvez casos que se arrastam por muitos anos. Então, gostaria hoje de expressar o meu agradecimento à doutora Soraya, à doutora Verlane, à Caixa de Assistência dos Advogados, à doutora Rosana, ao doutor Christian, o apoio que a UBR faz aqui conosco, né, na transmissão do evento, ao Fabiano, que está aqui nos ajudando, ao Márcio, né, com as fotos, e principalmente a cada um de vocês que dedicaram aí esta noite para participar conosco desta roda de conversa e refletir sobre esse tema tão importante que é a mediação. A mediação, o diálogo e a paz, elas sejam ferramentas cada vez mais presentes em nossas vidas pessoais e profissionais. Algumas pessoas não sabem, né? Nós temos aqui a DR Brasil e nós temos o DR Equador. O mentor deste projeto é o Dr. Christian, né? E ele criou esse projeto e disseminou este projeto para vários países. Então, aqui no Brasil, eu estive lá em 2019, aqui no Brasil, eu estou ajudando a atuar nesse projeto. E esse projeto é muito interessante. O que nós fazemos? Quando nós iniciamos aqui, quando eu recebi o convite, o propósito era criar uma câmara de mediação, conciliação, né? Mas a gente acabou optando por atuar, defender, pesquisar sobre os meios adequados de solução de conflitos. E o que nós fazemos? As pessoas pesquisam, elaboram seus artigos e depois nós publicamos estes artigos. E hoje nós estamos aqui, né, trabalhando aí uma gotinha no intuito de divulgar estes meios adequados de solução de conflito. Amanhã vai completar um ano, dia 29 de maio, que nós fizemos o lançamento da primeira obra coletiva aqui em Uberaba, que foi uma obra que foi impressa e o maior número de articulistas foram aqui do Brasil. O lançamento dele foi lá em Galápagos, eu estive lá, trouxe os volumes e depois nós fizemos um lançamento aqui em Uberaba. E foi muito interessante porque nós abraçamos essa ideia e hoje a DR Brasil, ela tem este eixo de pesquisa. Então nós temos aí um GT, que é um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho se debruça sobre estes temas. Então, o ano passado nós fizemos a primeira publicação, recentemente nós fizemos a outra publicação, foi uma revista, também internacional, foi publicada através de uma editora da Argentina. Então, nós temos aqui articulistas que já escreveram nesta revista. Nós temos aqui a doutora Lisandra, a doutora Rosana, a Verlane, que escreveu, o Aloísio, esposo da doutora Irma. Então, saiu a doutora Soraya. Então, saíram publicados aí os artigos, né, está aí disponível. Nós temos mais 2 volumes que estão em andamento, volume 3, volume 4, os articulistas estão pesquisando e nós pretendemos fazer com que essa obra seja publicada lá no Equador. Então, o pessoal está trabalhando e, se der tudo certo, nós vamos conseguir essa obra impressa. Então, vai ser um trabalho muito legal. É um pedido, inclusive, dos nossos articulistas, né, que participam conosco, que esta obra seja impressa. Então, nós estamos tentando. E é um trabalho que a gente está fazendo com uma universidade de lá. Essa universidade, ela surgiu recentemente, a gente está
ainda fazendo aí todos os ajustes, mas se Deus quiser, logo a gente vai estar aí com mais 2 trabalhos sendo publicados. Então, o meu agradecimento a vocês e convidá-los. Nós vamos fazer esse trabalho mensalmente, o nosso propósito é fazer sempre na última semana e indicando aí às quintas-feiras à noite de todo mês. Esse mês de junho, nós vamos contar com a participação do Dr. Rodolfo, vai ser online, porque ele é de fora, então nós faremos a participação aí online. Vai ser dia 29 de maio, depois a gente vai passar a fazer aí a divulgação do evento, e a gente gostaria também de contar com a participação de vocês. Já para o segundo semestre, nós já temos fechado para agosto, setembro e outubro, né? Então, nós temos aí a doutora Elisandra, que vai participar, a doutora Eclair, ela está com algumas coisas para resolver, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, e o doutor Rony, nós teremos mais 3 apresentações aí até o final do ano. Então, o nosso agradecimento a todos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Dar alguma... comentar? A Leonice. A Leonice, inclusive, é minha prima. Ela mora lá em São Paulo, ela tem aí, gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza. Pode fazer, Leonice, nós estamos aguardando a sua pergunta. Leonice, pode encaminhar a sua pergunta. Boa noite. Consegue me ouvir? Pode fazer a pergunta, Leonice. Sim, boa noite, doutora Célia. Pode boa ser. noite a todos. Estou em Taboão da Serra, uma cidade aqui de São Paulo. E um prazer assisti-los. A minha pergunta é a seguinte: agora há pouco foi... Fez a pergunta? Consegue me Não? ouvir? Posso continuar? Parece-me que ela está offline. Deve ter caído, né? Eu ouço... Posso continuar? Eu ouço vocês muito bem. Está instável, né? Não? Está instável? Bom, então nós encerramos hoje o nosso evento. Eu agradeço mais uma vez e eu gostaria de convidá-los também para um lanchinho nosso agora à noite de confraternização, certo? Então nós vamos participar. Fez a pergunta? Não? Fez não, né? Também aqui ela não enviou. Então nós vamos encerrando. Obrigada a todos. Que todos tenham uma boa noite e vamos participar aí dos próximos eventos. Muito obrigada. Não fez, né? Pode encerrar aqui. Você quer encerrar? Pode fechar. Eu quero. Gente, vamos fazer uma foto também aqui, pertinho do nosso... Soraya, vem aqui que você é a peça principal aqui hoje. Você é a peça principal. Você é a peça principal, vem cá. Vamos fazer uma foto aqui, doutor Enéas? Cadê o Luiz? Vem. Doutor Enéas, vem aqui. Vamos abrir aqui para a gente pegar o ADR aqui. Dá para pegar? Dá para pegar? Isso. Deu para pegar? Deu para pegar aí? Faz para lá.
Deu para fazer muita foto, mas deu. Que? Mano, claro. Deixa eu ver. Vou 4, qual que é o 10? O 3 é só do pessoal, só dos articulistas de Galapagos. 3 é por isso que eu tô no 4. Eu vou pedir para trazer o lanchinho aqui para nós. A Bruna me deu. Adorei. Eu que agradeço. Gostei? Ai, que bom. Deixa eu pedir o nosso lanchinho lá. Deixa eu pedir para trazer o lanche lá. Oi. Perguntou agora? Obrigado. Ô, Soraya. A Leonice fez uma pergunta. Você quer responder? Será que dá tempo? A pergunta. Leonice, cadê? Você fez a pergunta: as mediações tenderão a ser mais ágeis? Moisés teria inspirado os mediadores atuais de alguma maneira? Com certeza. Com certeza. Deixa eu colocar o microfone para você. Repetindo, para você poder ouvir, que é outro microfone. A conciliação e a mediação, eles primam pela celeridade. Muitas pessoas estão preferindo até abrir mão da justiça comum, já vi casos assim, para justamente aproveitar essa celeridade toda que é proporcionada pela mediação ou conciliação. Pode ir nessa, viu? Eu garanto. Um abraço, boa noite. Muito grata pela sua pergunta, viu? Vale a pena. Eu fico com receio de entregar um caminho, né?